Joel capítulo 2 e vamos ler os versículos 28 a 32. Joel 2, 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Let's pray together. Oremos. Our great God Nosso grande Deus, and Heavenly Father, nosso Pai Celeste, we praise you and thank you nós te adoramos e te agradecemos for your election to yourself pela eleição que procede de ti mesmo, of people who would never on our own de pessoas que nunca poderiam por si próprias come to you. vir até ti. We praise you, Lord, Nós te adoramos, Senhor, for giving us the grace, porque tu nos destes a graça, for calling us por nos chamardes, to call upon you. para que nós viéssemos a clamar por ti. We pray, Lord, that you would help us to understand this evening Nós oramos, Senhor, que tu nos ajudes a entendermos nesta noite your word and your teaching, particularly on conversion. o seu ensinamento sobre a questão da conversão. These things are above us. Essas coisas estão acima de nós. They are beyond our own power. Elas estão acima do nosso poder. And so, not simply out of form or habit, E então, não apenas por causa da forma ou do nosso hábito, but out of a sincere sense of our need for your Spirit, mas produzido de uma necessidade sincera de nossas necessidades. we pray, Lord, that you would fill us, Nós te oramos, Senhor, para que tu venhas e nos preenchas, that you would anoint our que understanding, tu venhas a ungir o nosso entendimento and that you would help us to understand your word. e que tu nos ajudes a entendermos a tua palavra. We pray for Christ's sake. Nós oramos por amor de Cristo. Amen. Amém. I have heretofore mentioned 3 marks of a healthy church. Eu já mencionei aqui 3 características de uma igreja saudável. Raise your hand if you can say what the first mark is. E eu gostaria que você levantasse a mão se você pode dizer qual é a primeira característica. I want to see some more hands. Eu gostaria de ver mais mãos. All right, the first mark is expository preaching. A primeira característica é a pregação expositiva. Raise your hand if you can say what the second mark I pointed out Se was. você puder dizer a segunda característica, levante a mão. Put them up high. Bote lá bem alto. Americans are short-sighted. Os americanos são míopes. All right, the second mark of the healthy church is biblical theology. E a segunda característica é teologia bíblica. Now, this one perhaps is a bit less clear. E talvez isso aqui não seja tão claro assim. How many of you could say what the third mark of a healthy church is? Put up your hand. Quantos de vocês podem dizer qual é a terceira característica? Yeah, I'm seeing some of these. É, mais ou menos, né? Yeah. The third mark of a healthy church that I pointed out this morning A terceira característica de uma igreja sadia e saudável que eu apontei essa manhã was a biblical understanding of the gospel. é o entendimento bíblico do que é o evangelho. A biblical understanding of the gospel. O entendimento bíblico do evangelho. Now raise your hand if you know what the third mark of a healthy church is. Agora levante a sua mão se você sabe qual é a terceira característica da igreja. Good, good. The fourth mark that I would like to suggest this evening, E a quarta característica que eu gostaria de indicar nesta noite, continuing to center in, ela continua a focalizar, a centralizar-se, or to focus, is a biblical understanding of conversion. é o entendimento bíblico do que é a conversão. Commenting on the regular Baptist tradition in Southern Baptist life in America,
Comentando na tradição dos batistas do sul dos Estados Unidos, one prominent contemporary Baptist historian historiador batista contemporâneo has written that preachers could force no one to believe. Only God could do that through Ele- the infusion of irresistible grace. ele escreveu o seguinte: os pregadores não podem forçar ninguém a crer, somente Deus pode fazer isso através da infusão da graça irresistível. Only God could force people to believe? Somente Deus pode forçar as pessoas a crer? Is this an accurate understanding? Será que esse é o entendimento preciso? Is that how people are converted? Será que essa é a forma que através da qual pessoas são Does convertidas? God force people to believe? Será que Deus força as pessoas a crerem? Or does He woo them effectively? Ou será que eles as persuade de uma forma eficaz? Slight shades of meaning like that Essas nuances de significado dessa forma, build up prejudices, elas podem construir ideias pré-concebidas, which are unhelpful for our people que não ajudam muito o entendimento das pessoas. when they come to the Word of God to read and reflect on it. Quando elas chegam até a palavra de Deus procurando lê-la e entendê-la. And I, as a pastor, E eu, como um pastor, have found that few places eu encontrei que em poucos lugares, are those prejudices more plentiful em poucos lugares existem tanta abundância dessas ideias pré-concebidas among evangelical folk dentro dos evangélicos, than on this topic of conversion. como nós encontramos nesse assunto da conversão. I don't know. As ideias pré-concebidas relacionadas com o assunto de conversão são muitas e abundantes dentro dos evangélicos. Do you use the phrase 5-point Calvinist? Because Yeah. it's an English mnemonic. Yes. Well, we use it. We But change without- a little it's not bit. a mnemonic. Okay. In English, we have the mnemonic TULIP for a 5-point Calvinist. Em inglês nós temos os 5 pontos do do calvinismo com a palavra tulip, que em inglês nós mudamos às vezes para telip, para nos lembrarmos daqueles 5 pontos. You should come up with a Portuguese one. You should come up with a Portuguese one. have it, telip, Okay. but it's not a word, but we remember anyway. Okay. The L is the one that people usually question, the third one. O terceiro ponto, L, que seria a limitada expiação, é aquela que é frequentemente questionada. But I think I hear as many questions about the fourth one, Mas eu creio que eu também sou questionado com frequência sobre o quarto ponto, irresistible grace. que é a graça irresistível. There's something about that just doesn't sound right to our ears. Existe alguma coisa sobre esse ponto que não soa bem aos ouvidos das pessoas. So I would like us to consider tonight specifically this idea of conversion. E eu gostaria de considerar nessa noite exatamente essa ideia da conversão. What does the Bible teach about O conversion? que é que a Bíblia ensina sobre conversão? And I'd like us to consider 5 points. E eu gostaria de centralizar a nossa exposição em 5 pontos. I'll be making reference to various parts of the Bible, E eu estarei me referindo a diversos trechos na palavra de Deus. so there'll be a good bit of flipping around. Então vocês devem estar procurando aqui e ali nela. But let's begin by getting clearly in our minds Mas vamos iniciar tendo essa visão clara em nossas mentes, what Brother Tom reminded us of last night o que o nosso irmão Tom nos lembrou na noite anterior, in his talk to which I so attentively listened. e naquela palestra, naquela mensagem que a qual eu ouvi atentamente. And that is that we are enemies of God. E o fato é esse, é que nós somos inimigos de Deus. That we are, as the theologians put it, totally depraved. Que nós somos, como colocam os teólogos, totalmente depravados. Now, if this is accurate, E se isso é uma visão precisa, if this is what the Bible teaches, se isso é aquilo que a palavra de Deus ensina, how is it any of us are saved? como é que qualquer um de nós pode ser salvo? How is it that any of us are sitting here this evening as Christians? Como é que nós podemos estar sentados aqui nesta noite como cristãos? If on the one hand we have a lost, dead sinner, Se de um lado nós temos um pecador irremediavelmente perdido, and on the other we have that person as a Christian, e do outro lado nós temos aquela pessoa como um cristão, how does that happen? como é que isso aconteceu? How is someone converted? Como é que alguém se converteu? Theologically, what goes on? Teologicamente, o que é que acontece? How do we get from this before picture? Do you have those in advertisements here? We'll tell them about that. How do you get from this before picture Como é que nós saímos dessa situação antes
to this after para picture. depois, como aqueles anúncios que tem uma mulher bem gordinha e uma bem magra. You didn't say that. Thank you. It was very good. I said like a fat lady and a skinny one. I didn't say that. Ele disse, eu não falei isso. That's Solona said that. I was speaking one time to a college fellowship at Cornell in New York. Eu estava falando uma vez a um ajuntamento de estudantes numa faculdade. And I mentioned in my talk that I used to be an agnostic existentialist. E nessa palestra que eu estava dando àqueles estudantes lá da Universidade de Cornell, eu estava dizendo que antigamente eu era agnóstico e materialista, Before I became a Christian. antes de eu me tornar um cristão. After the talk, an earnest young first-year student came up to me. E depois daquela palestra, daqueles alunos, daqueles universitários, veio até mim com algumas perguntas. He thanked me for my talk Ele me agradeceu pela palestra and said that he was very interested to hear that I was an agnostic existentialist at one point. e ele disse que estava bastante interessado em ter ouvido que eu era um agnóstico e um existencialista. He told me with a smile on his face E ele me disse com um sorriso nos lábios that he was an atheistic existentialist. que ele era um existencialista ateu. I said, really? E eu disse, I said, well, are you a hedonist? você é um hedonista? That's someone who seeks pleasure? Você é alguém que está sempre procurando prazer? Because he wouldn't have any moral restraints that he would be aware of. Porque ele não tinha nenhuma restrição moral. And he said, yes, E ele disse sim, again with a smile on his face. com um sorriso nos lábios. I said, well, you must have a great life then. Eu disse, então você deve estar com uma vida maravilhosa. He said, yes, I do. Ele disse, claro, tenho, sim. And I turned and started talking to the next person. E aí eu virei e comecei a falar com a outra pessoa. And he tugged on my arm and he said, wait, E ele começou a me sacudir e disse, espera um momento, I want to talk to you. eu quero falar com você. I want you to prove God to me. Eu quero que você prove Deus a mim. I said, I'm sorry, I wish I could, but I can't do that. Eu disse a ele, eu sinto muito, eu gostaria de poder provar a Deus, mas não posso. He looked surprised. E ele ficou surpreso. Again, I turned to talk to the next person E in eu line. virei a outra pessoa que estava ao meu lado. He tugged on my arm again. E ele agarrou meu braço mais uma He vez. said, I want you to prove Jesus Christ to Eu me. quero que você me prove a Jesus Cristo. I said, he told me his name's Scott. E ele me deu o nome dele, que era I Scott. said, Scott, I would love to do that. E eu disse, Scott, eu gostaria muito de poder fazer isso. But I don't really think I can. Mas eu não creio que eu possa fazê-lo. And again, I turned to start talking to the next person in line. E mais uma vez eu me virei e comecei a falar com a pessoa que estava ao lado. Scott grabbed my arm again. E o Scott segurou no meu braço de novo. He said, will you talk to me about Jesus Christ or something? E ele disse, você fala comigo sobre Jesus Cristo ou alguma coisa? I said, oh yes, I'd love to do that, E Scott. eu disse, eu gostaria de fazer isso, Scott. I would happily share with you Eu gostaria de compartilhar com você alegremente the good news of Jesus. as boas novas de Jesus Cristo. But I've played this prove game before. Mas eu já joguei esse jogo das provas antes. Have you heard of Zeno, the pre-Socratic philosopher? Good looks. Vocês, Thank you. Vocês já ouviram falar de Zeno, o filósofo? Aristocrático. Thank you. He proved the infinity of space between any 2 points Ele provou a infinidade de espaços que existem entre dois pontos. by just dividing them in half forever. Ele ficou dividindo esses dois pontos na metade infinitamente. And I think that's what a lot of discussions that use the word prove really are. E eu acho que a maioria das discussões que utilizam o conceito e a palavra prova, na realidade, elas se resumem a isso. I can bring out good reasons for someone like Scott, Eu posso trazer boas razões para alguma pessoa como aquela pessoa Scott, but as long as his heart is dead to God, mas enquanto aquele coração estiver morto para Deus, it will never be enough. nunca será suficiente. I want us to understand from the Bible what is enough. Eu gostaria que nós entendêssemos através da palavra de Deus e da palavra de Deus o que é suficiente. How someone is actually converted. Como é que uma pessoa é na realidade convertida. And I want us to notice 5 things which the Bible teaches which may help us in understanding this. E eu gostaria que nós notássemos aqui 5 coisas que a Bíblia ensina que nos auxiliarão no nosso entendimento. In understanding what conversion is No nosso entendimento do que é conversão and how it occurs. e como é que ela ocorre. I'll go on and tell you the 5 things now for your notes. E eu vou falar essas 5 coisas agora para que vocês possam anotá-las. First, our need.
Primeiro, a nossa necessidade. Second, God's choice in eternity. A segunda, a escolha de Deus na eternidade. Third, God's choice in time. A terceira, a escolha de Deus no tempo. Four, the certainty of our response. A quarta é a certeza da nossa resposta. And five, the source of our response. E a quinta, a fonte da nossa resposta. And then, Lord willing, I will conclude E se o Senhor Deus permitir, eu concluirei with some particular observations about the life of the church. com algumas observações específicas sobre a vida da igreja. Is that clear? Está claro isso? See. First, our need for grace. Primeiro, a nossa necessidade pela graça. The Bible is clear that we are spiritually disabled. A Bíblia é clara que nós estamos totalmente incapazes espiritualmente falando. Many passages make this clear. Muitos trechos na palavra de Deus tornam essa verdade clara. It seems if we are going to get from this before picture to this after picture, Parece que nós vamos sair desse retrato do antes para o depois. it will not happen by our own strength. E isso não acontecerá pelas nossas próprias forças. If you turn to John chapter 3, Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, in Jesus' discussion with Nicodemus, naquela discussão que Jesus Cristo teve com Nicodemos. a righteous man by all accounts, Nicodemos era um homem justo por todos os registros que existiam. Jesus seems to say that this righteous man E Jesus Cristo aparentemente está dizendo que esse homem justo, had lived in such a way ele tinha vivido de tal forma that he needed an entirely new life, que ele precisava ter uma vida totalmente nova, that he needed a new birth. que ele precisava nascer de novo. Brother, read for us verses 5 to 8 and then 19 to 20. 3, versículos 5 a 8, diz o seguinte: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E mais à frente, versículos 19 a 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica, até o versículo 20. Jesus clearly taught Jesus Cristo claramente ensina that no one will be saved, que ninguém será salvo, that no one will be converted que ninguém será convertido by their own power. por seu próprio poder. The Apostle Paul learned this well. O apóstolo Paulo aprendeu e compreendeu isso totalmente. If we think of Paul's own conversion, Se nós pensarmos na própria conversão de Paulo, was that by his own strength or cleverness? foi ela operada por sua própria força ou por sua sagacidade? No. Não. It was by the strength and power and grace of God. Foi pela força, pelo poder, pela graça de Deus. So Paul knew this. E Paulo sabia isso. He knew when he wrote to the Roman Christians. Ele sabia disso quando ele escreveu aos Romanos. In Romans chapter 3. Em Romanos capítulo 3. Let's turn there, Vamos abrir a Bíblia lá. even if we won't read any of it. Mesmo se nós não chegarmos a ler. If you look in chapter 3, Mas se você der uma olhada genérica no capítulo 3, you see from verses 9 to 20, você verá nos versículos 9 a 20, Paul weaving together que Paulo está aqui entrelaçando
these citations from the Old Testament várias referências do Velho Testamento about the truth of our human spiritual ability. sobre as verdades relacionadas com a nossa habilidade humana. And it is nil. E elas são zero. There is no righteousness. Não existe justiça. There is no one who Não understands. existe ninguém que entenda. There is no one who seeks God. Não há ninguém que busque a Deus. And he goes on and on. E ele prossegue nessa mesma linha de pensamento. Paul summarizes this well in Ephesians E Paulo resume tudo isso muito bem lá em Efésios, in chapter 2. no capítulo 2, When he's writing to these Ephesian Christians, quando ele está escrevendo aqueles crentes lá em Éfeso. and he reminds them that before they were Christians, E lembra a eles que antes deles serem cristãos, there in chapter 1, no capítulo 1, sorry, in chapter 2, no verse capítulo 1, 2, versículo 1. he tells them that they were dead in their sins and transgressions. E ele diz o seguinte, que estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos, not sick. Mortos, não doentes. Mortos. They were dead in their sins and Eles transgressions. estavam mortos nas suas transgressões e pecados. As Richard Sibbes said, E um autor, Richard Sibbes, diz o seguinte: a carnal eye will never see spiritual things. olho carnal nunca verá as coisas espirituais. Now, because of these twin truths, E por causa dessas verdades gêmeas, that we are in desperate need of God's grace, que nós temos uma necessidade desesperada da graça de Deus. and that because we're his enemies, he owes his grace to no one. E porque nós somos os seus inimigos, ele não deve a sua graça a ninguém. So, because we are his enemies, E porque nós somos os seus inimigos. and because he knows he owes this grace to no one, E porque ele sabe também que ele não deve essa graça a ninguém, we begin to get a hint of what must be the case. nós começamos a ver aqui como é que essa situação vai ser encaminhada. If our salvation is by grace, Se a nossa salvação é pela graça, it cannot be owed to us by God. não pode ser uma dívida que nós temos vinda para nós da parte de Deus. We cannot come up with virtues Nós não podemos chegar até ele com virtudes or merits, ou com méritos, as the Roman Catholic Church teaches, congruent merit. como a Igreja Católica ensina, os méritos que são conjuntos, congruentes. We cannot come up with this Nós não podemos chegar com esse tipo de atitude to, in any sense, merit the grace of God. para achar que nós temos algum mérito no recebimento da graça de Deus. I wonder if you've ever been talking to someone about this topic, E eu fico aqui imaginando se você em alguma ocasião já falou com alguma pessoa sobre esse tópico, and they suggest that this whole topic makes God unjust. e se alguém já lhe deu esse tipo de argumentação, isso que você está dizendo faz com que Deus não seja justo. If we are unable to save ourselves, they ask, Se nós não temos a habilidade de nos salvar a nós mesmos, dizem eles, then how is it that anyone is saved? então como é que alguém pode ser salvo? Surely that cannot be a just God. Isso daí não pode proceder de um Deus que é justo. But friends, have you ever asked them to consider Mas, meus amigos, vocês já pediram a essas pessoas que argumentam dessa forma para que elas considerem what it is to demand justice o que é que significa demandar justiça of our holy, almighty God? do nosso Deus que é supremo, que é todo-poderoso? Justice, Justiça, mere justice. simples justiça. We know as Christians Nós sabemos que nós crentes is for all sinners, é para todos os pecadores. quite literally hell. Nós sabemos que essa justiça que procede de Deus para qualquer pecador significa o inferno literalmente. As Portia said to Shylock in Shakespeare's Merchant of Venice, Como disse lá Shakespeare no Mercador de Veneza, though justice be thy plea, consider this. apesar de estares suplicando por justiça, considera isto, That in the course of justice, que no curso da justiça, none of us should salvation seek. nenhum de nós ver a salvação. We do pray for mercy. Oramos é por misericórdia. We are unable ourselves Nós não temos a habilidade em nós mesmos to save ourselves. para nos salvarmos.
The second point, E o segundo ponto, God's gracious choice in eternity. a escolha graciosa de Deus na eternidade. This idea that conversion is of God, Essa ideia de que a conversão procede de Deus. that as it said back in Joel 2, verse 32, Como nós lemos lá em Joel capítulo 2, 32. those who call upon the Lord Aqueles que clamam a Deus are those whom the Lord has called. são aqueles que foram chamados por Deus. This is consistent with the biblical doctrine of election. Esse pensamento ele é totalmente coerente com a visão e a doutrina bíblica da eleição. We won't take time to read it all now, Nós não iremos tomar o nosso tempo agora lendo tudo, but when you go back to your mas rooms, quando você voltar para os seus quartos, read Ephesians 1 and 2 again. leiam mais uma vez Efésios capítulo 1 e capítulo 2. See this great, beautiful doctrine of election in God's Word, Verifiquem essa bela doutrina da eleição na palavra de Deus. where it's explicit sometimes and implicit other Em times. muitas ocasiões ela é explícita, em outras ela está implicitamente colocada. It is nevertheless clear throughout Mas não obstante, ela é clara em todas as situações. that our salvation Que a nossa salvação is rooted in the eternal purpose of God before time began. está enraizada no propósito eterno de Deus antes do início dos tempos. And if anything, Paul is even clearer E se existe alguma coisa em que Paulo está mais claro do que isso, in Romans chapter 8. em Romanos capítulo 8, Do you want to read verses 28 to 30 for us? versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. God's gracious choice A escolha graciosa de Deus in eternity past no passado, na eternidade, shows itself in our conversion. ela é demonstrada na nossa conversão. And that brings me to my third point. E isso nos traz ao meu terceiro ponto. That this understanding of conversion as of God Que esse entendimento que conversão procede de Deus, fits ele se encaixa. not just with what we see in the Bible Não apenas com aquilo que nós vemos na Bíblia, about God's choice in eternity, sobre a escolha de Deus que procede da eternidade, but also with what we see in the Bible mas também naquilo que nós lemos na Bíblia, about God's choice in time. sobre a escolha de Deus no tempo. The Bible is full of stories A Bíblia está cheia de histórias, where it is God that takes the initiative. aonde está demonstrado que é Deus que toma a iniciativa. This is the pattern throughout the whole Bible. Esse é o modelo que nós encontramos através de toda a It shouldn't Bíblia. surprise Não us. deveria nos surpreender. God chose Noah. Deus escolheu Noé. God called Abram out of Ur. Deus, ele chamou Abraão da terra de Ur. We don't read that Abraham was an unusually righteous man, Nós não lemos que Abraão tinha alguma coisa inusitada de justiça nele, that he obliged God to pick him. que ele de uma certa forma obrigou a Deus a escolhê-lo. No, he was old, Não, ele era velho and he was going to be a foreigner in a strange country. e ele seria um estrangeiro numa terra estranha. He was childless, Ele não tinha filhos which in that culture was shaming. e aquilo ali era uma coisa vergonhosa naquela cultura. But God took initiative toward Abram Mas Deus tomou a iniciativa no caso de Abraão, in order to make his grace clear. para que a sua graça ficasse clara. It was God who took the initiative with Moses. Foi Deus que tomou a iniciativa com relação a Moisés. It was God who took the initiative with his people at Mount Sinai. Foi Deus que tomou a iniciativa com relação ao seu povo lá no Monte Sinai. And supremely in the Bible, E supremamente, de uma forma suprema na Bíblia, we see God's initiative nós vemos a iniciativa de Deus in creation na criação and in the incarnation e na encarnação, and in the final judgment. e também no julgamento final.
In all of the great acts of God in the Bible, Em todos os grandes atos de Deus que são retratados na it Bíblia, is God who takes the é initiative. Deus que toma a iniciativa. It was Jesus who went to the disciples to call them. Foi Jesus Cristo que foi até os discípulos e os chamou. He says clearly in John 15, verse 16, E ele diz isso daí claramente em João capítulo 15, versículo 16. "You did not choose me, Vós não me escolhestes a mim, but I chose you mas eu escolhi a vós, to go and bear fruit, para que vades e deis frutos, fruit that will last." frutos que permanecerão. Peter, when he was preaching at Pentecost, E Pedro, quando ele estava pregando lá em Pentecostes, spoke of the promise of forgiveness of sins e ele falou da promessa do perdão dos pecados and of God's Spirit, e do Espírito de Deus. and said that the promise is for you and your children E ele disse que essa promessa é para vocês, para os seus and filhos for all who are far off, e para todos aqueles que estão distantes. for all Para todos. whom the Lord our God will call. Para todos aqueles que Deus chamou, que o nosso Senhor Deus chamou. Later in the book of Acts, E mais à frente no livro de Atos, Paul spoke to a gathering of women in Philippi, e Paulo estava falando a um ajuntamento de mulheres lá em Filipe. among whom was the merchant Lydia. E entre elas estava Lídia, a comerciante. And Luke writes for us in Acts 16, verse 14, E em Atos capítulo 16, versículo 14, Lucas registra: "The Lord opened her heart to E- respond to Paul's message." O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. As I've already mentioned, Paul's own experience, recorded in Acts chapter E 9. eu já falei também da própria experiência de Paulo, que está registrada no capítulo 9 de Atos. And primarily Jesus' own coming. E primariamente na vinda de Jesus. We read in 1 John 4, verse 10, E nós lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 10. "This is love, Isto é o amor. not that we loved God, 4:10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, but that he loved us mas em que Ele nos amou and sent his Son e enviou seu Filho as an atoning sacrifice for our sins." como propiciação pelos nossos pecados. Now, when I speak of God's choice in time, Quando eu estou falando da escolha de Deus no tempo, I don't mean to suggest for a moment eu não estou querendo inferir em nenhum momento that there need not be a human response. que não há a necessidade de uma resposta da parte do homem. Of course there must be. Claro que tem que haver uma resposta. Lydia responded to Paul. Lídia respondeu à pregação de Paulo, But if we ask the question why she responded, mas se fizermos a pergunta por que ela respondeu, well, we're told nós because somos the- ensinados aqui. it's because the Lord opened the door of her heart. É porque o Senhor abriu a porta do seu coração. In Acts chapter 13, E no capítulo 13 de Atos, verse 48, no versículo 48, Luke records the result of Christian preaching in Pisidian Antioch. e Lucas aqui registra o resultado da pregação na cidade de Antioquia. All who were appointed for eternal life believed. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Now, I want you to see Eu quero que vocês vejam that this understanding of conversion que esse entendimento do que é a conversão, is not a little Calvinistic add-on isso não significa que essa verdade seja alguma coisa que foi trazida por Calvino e adicionada to an otherwise wonderful gospel. para um evangelho que, se não fosse isso, seria maravilhoso. Friends, this is at the heart of the gospel. Isso aqui está no coração do evangelho. The smell of grace that's in this is part of the smell of the gospel itself. O aroma da graça que nós respiramos com isso daqui é aquele aroma que respiramos com o próprio evangelho. When Paul writes in 1 Corinthians chapter 1, Quando Paulo está escrevendo em 1 Coríntios capítulo 1, he is very clear ele tem bastante clareza that the only difference in the Jews and Gentiles who respond que a única diferença existente entre judeus e gentios que estavam respondendo to the foolishness of what was preached para a loucura da pregação seems to be God's call. é o chamado de Deus. It wasn't that for some of them the gospel was presented in a wonderfully contextualized Jewish way, Não é porque para alguns o evangelho estava sendo apresentado de uma forma judaica bastante contextualizada, or in a wonderfully contextualized Greek way, ou para outros de uma forma contextualizada com a cultura grega, or that some of the Jews or some of the Greeks ou não era que alguns dos judeus ou alguns dos gregos were very holy or very good fossem mais santos ou melhores, or very clever. ou talvez mais inteligentes. No,
No, the only difference Não, a única diferença seems to be the call of God. era o chamado de Deus. Look at verse 24. Veja no versículo 24. You want to read that? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. The whole image of being born again Toda essa imagem do nascer de novo, that we saw in John chapter 3 que nós vimos lá em João capítulo 3, shows that it is God's initiative. demonstra que a iniciativa é de Deus. It is God who makes us to differ. É Deus que faz com que nós venhamos a ser diferentes, os crentes e os descrentes. In 1 Peter chapter 1, Em 1 Pedro, capítulo 1, verse 23, versículo 23, we see Peter using this same image nós vemos aqui que Pedro está usando também o mesmo tipo de representação, that he had undoubtedly learned from our Lord, que ele com certeza aprendeu isso do nosso Senhor. where he says, "You have been born again not of perishable seed, E ele diz, fosse regenerados não de semente corruptível, but of imperishable, mas de incorruptível, through the living and enduring word of God." mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. We do not bear ourselves. Nós não podemos carregar a nós mesmos. We are not able to creep across from the before picture to the after. Nós não temos a habilidade de pularmos daquela situação do antes para o depois. We need God's initiative. Nós necessitamos da iniciativa We que vem de need His Deus. power. Nós necessitamos do seu poder. That's why Jesus taught on John chapter 6, E é por isso que Jesus ensinou em João capítulo 6, verse 44. no versículo 44. No one can Ninguém come to me pode vir a mim unless the Father who sent me draws him. se o Pai que me enviou não o trouxer. No one. Ninguém. So we have considered our need, Então nós consideramos a nossa necessidade, God's gracious choice in eternity, nós consideramos a graciosa escolha de Deus na eternidade and now we've considered His gracious choice now in e time. consideramos a sua escolha graciosa agora no tempo. I want us to notice, fourth, E eu gostaria que considerássemos em quarto lugar the certainty a certeza of response to God's gracious choice. da resposta à escolha graciosa de Deus. It seems that in the Bible, Parece que na palavra de Deus, when God takes this kind of initiative, quando Deus toma esse tipo de iniciativa, response is certain. a resposta que virá é certa. Turn to John chapter 10. Dê uma olhada lá em João capítulo 10. I told you there'd be a lot of flipping around Eu tonight. disse a vocês que ia estar para cima e para baixo na Bíblia. In verses 28 and 29, Versículos 28 e 29. Jesus' words seem to imply it. E as palavras de Jesus aqui parecem inferir: If those to whom he acts, he will also raise to new life. aqueles aos quais ele age, ele também os ressurgirá para a vida. Do you want to read that for us? 28, 29. Yeah. Versículos 28 e 29, capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Then earlier in John chapter 6, E antes, no capítulo 6, em João, verses 35 to 40, versículos 35 a 40, and then again 44. 35 to 40, Okay. and then 44. João capítulo 6, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E mais à frente, no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. In verse 37,
No versículo 37, It seems that all the Father gives me will come to me, says Jesus. nós vemos aqui que todo aquele que o Pai me dá a mim, virá a mim, diz Jesus. In verse 40, No versículo 40, it seems that all of those who look to the Son and believe in him, nós temos que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer, that is, who come to him, aqueles que virão a ele, he will raise up at the last day. ele o ressuscitará no último dia. And no one can come to him E ninguém pode vir a ele, unless the Father who sent me draws him. a não ser que tenha sido trazido pelo It Pai. seems certain Então isso é uma coisa que aparece bastante certa. that all the Father has given Que Jesus todos aqueles que Deus, o Pai, deu a Jesus, will come to him, virão a ele. and that he will raise those up E ele os ressuscitará at the last day. nos últimos dias. It seems, friends, as best I can tell, Na melhor da minha habilidade do que eu posso compreender da Bíblia, from reading the words of Jesus, na leitura das palavras aqui de Jesus, that the response to God's initiative of grace que a resposta à iniciativa que procede de Deus em graça is certain. é certa. So we've considered our spiritual inability, Então nós consideramos a nossa inabilidade espiritual, God's gracious choice in eternity, a graciosa escolha de Deus na eternidade, his choice in time, a sua escolha no tempo and the certainty of our response to God's e a choice. certeza da nossa resposta à escolha de Deus. And now, fifth, I want us to consider the simple point E em quinto lugar, eu gostaria que considerássemos um ponto simples, of the source of our a response. fonte da nossa resposta. And that, according to the Bible, E de acordo com a Bíblia, faith is a gift. fé é um dom. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2, Many of you, I'm sure, can quote it. eu creio que muitos de vocês podem citar de cor. Would you read it, verses 8 and 9? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Faith, A fé, our salvation, a nossa salvação, Paul is clearly presenting as a gift. claramente está sendo apresentada aqui por Paulo como sendo um dom, uma dádiva. However you take the grammar in the Greek, Você pode aqui fazer todo o estudo que quiser da gramática do grego, it is clear that Paul is saying, mas claramente Paulo está dizendo whatever has made these Ephesians que aquilo que fez esses habitantes lá, esses participantes da igreja de Éfeso, to differ from what they used to be, diferentes daquilo que eles eram antes, whatever that is, o que quer que seja, that is a gift from God. aquilo dali foi um dom de Deus, uma dádiva de Deus. It seems that the response Parece que a resposta that we have que nós temos comes to us as a gift vem para nós também como uma dádiva from God. de Deus. If I could say on a bit off this, Se eu pudesse falar alguma coisa um pouco fora disso, one group of Christians that seems to have understood this particularly well um grupo de cristãos parece que tem um entendimento muito bom as disso. pastors Como pastores, were the Puritans. foram os puritanos. Richard Sibbes is the Puritan that I know best. Richard Sibbes é um dos puritanos que eu conheço mais. He's my closest Puritan friend. Ele é o meu amigo puritano mais próximo. I spent several years in England studying him and his writings. Durante muitos anos eu passei estudando os seus escritos lá na Inglaterra. And he puts it very clearly. E ele coloca de uma forma muito clara. He says, as the minister speaks to the ear, E ele diz o seguinte: como o ministro fala ao ouvido, Christ speaks, Cristo fala, opens, abre, and unlocks the heart e ele destranca o coração at the same time, ao mesmo tempo. and gives it power to open, E ele dá poder para abrir, not from itself, não de si mesmo, but from Christ. mas de Cristo. The manner of working of the reasonable creature, A forma de trabalhar a forma de trabalhar as criaturas racionais is to work freely, é trabalhar livremente, by a sweet inclination, com uma predisposição doce, not by violence. não por violência. Therefore, when he works the work of conversion, Consequentemente, quando ele está trabalhando a questão da conversão, God doth it in a sweet manner. e It's God. Deus opera isso de uma forma doce.
though it is mighty for the effectiveness of it. apesar de ser de uma forma extremamente poderosa porque ela é eficaz. You see, in conversion, as with Lydia, it is God who opens the heart. Você vê que na conversão, como foi ali no caso de Lídia, é Deus que abre o coração. It is God who makes our preaching of the gospel fruitful, É Deus que faz a pregação do nosso evangelho frutificar, as the truth is presented to people. na medida que as verdades são apresentadas As às the Holy pessoas. Spirit opens the eyes of our hearts, Na medida que o Espírito Santo abre os olhos dos nossos corações, making we who were previously spiritually blind fazendo com que nós que somos previamente espiritualmente cegos, to see. ver. No one is converted apart from the Spirit's work. Ninguém pode ser convertido fora do trabalho do Espírito de Deus. The ability of the soul to move itself toward God A habilidade da alma de mover-se de uma posição anterior para Deus, was lost at the fall. isso daí foi perdido lá na queda do homem. It was then that we became to change images enemies of God. Foi lá que nós mudamos a nossa imagem e nos tornamos inimigos de Deus. And only at conversion E somente na conversão is the soul liberated from that enmity. é que a alma nossa é libertada dessa situação de inimizade. Only then does it become truly free. Somente aí na conversão é que ela se torna completamente livre. As Sibbes said, E Sibbes mais uma vez disse: those that take the most liberty to sin aqueles que se entregam com maior liberdade e liberalidade ao pecado are the most perfect slaves. são os escravos mais perfeitos. True freedom A verdadeira liberdade comes only in being free to God. vem somente quando nós somos livres em direção a Deus. That's why the Bible is full of these radical images about conversion. É por isso que a Bíblia está cheia dessas representações sobre a conversão. Jesus says we need a new birth. Jesus Cristo fala que precisamos de um novo nascimento. Paul says it's a new creation. E Paulo fala de uma nova criação. Of course, belief is necessary. É claro que a crença, o crer é necessário. That's why we exhort our hearers to believe, E é por isso que nós estamos continuadamente exortando os nossos ouvintes para que eles creiam, to covenant with God, para que eles façam um pacto com Deus, to run after Him, para que eles corram to após open our Deus, hearts to Him, para que nós venhamos a abrir os nossos corações to a Ele, trust Him. para que nós confiemos nele. But all of our ability to do these things Mas toda a nossa habilidade de fazer essas is coisas dependent on God. é dependente em Deus. As Sibbes said again, E mais uma vez Sibbes diz: to seek for heaven and hell procurar pelo céu e pelo inferno is what it is to seek for spiritual love in an unchanged heart. é a procura pelo amor espiritual num coração que não foi modificado. At conversion, we had nothing good in us. Na nossa conversão não tínhamos nada bom em nós. We were rebels against God. Nós estávamos numa situação de rebelião contra Deus. We resisted. Nós resistíamos. And that's why the Puritans said E é por isso que os puritanos disseram that conversion was an even greater work of God que a conversão é ainda um trabalho maior de Deus than creation. do que a criação. Mas na conversão do pecador existe aquela oposição que tem que ser sobrepujada. When God comes to the unbelieving heart, Quando Deus vem até o coração descrente, He finds not nothing, ele não é que ele não encontra nada ali, but an enemy against Him. mas ele encontra um inimigo contra ele. And therefore, as Sibbes said again, Christ must wound, E então Sibbes disse mais uma vez que Deus tem que ferir and He must give new life then, e que ele deve operar a nova vida ali, if we are to be converted. se nós temos que ser convertidos. We must be overpowered by Nós temos que grace. ser sobrepujados em poder da parte de Deus. Well, in the light then of this clear teaching of Jesus and of Paul, E à luz desse ensinamento tão claro que procede de Jesus e de Paulo, of the whole pattern throughout the Bible, ou à luz de todo o modelo que nós encontramos na Bíblia, of God taking the initiative, de Deus que sempre toma a iniciativa, we see that our conversion is of God. nós vemos que a nossa conversão procede de Deus. Faith is a gift of God. Que a fé é um dom de Deus. He turned hearts to believe His word. Ele é que volta os corações a que creiam na sua palavra. Do you remember Jesus' argument with the folk in John chapter 8? Vocês se lembram da discussão que Jesus Cristo teve com algumas pessoas no capítulo 8 de João? Turn to his argument there in John chapter 8. Vamos dar uma olhada naquela discussão. João capítulo 8. Especially in the middle verses. Principalmente nos versículos lá no meio. Twice in the previous verses,
Duas vezes nos versículos precedentes, These people claim to be Abraham's children. essas pessoas aqui tinham aquele argumento de que elas eram filhos de Abraão. It seems that this claim grated on Jesus. E parece que isso daí atingiu a Jesus de uma forma especial. So he says in verse 42, read 42 to 47. Então ele diz aqui nos versículos 42 a 47, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de moto próprio, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Notice verse 45. Verifique o versículo 45. Because I tell you the truth, Porque eu digo a verdade, you do not believe in me. não me credes. If I am telling you the truth, Se eu estou dizendo a verdade, why don't you believe por que é me? que você não acredita em mim? He who belongs to God E aquele que pertence a Deus, hears what God says. ouve o que Deus diz. The reason you do not hear, E a razão que não ouvis, this is what Jesus said. isso aqui é o que Jesus Cristo está dizendo. The reason you do not hear A razão que não ouvis a Deus is that you do not belong to God. é porque não pertenceis, não sois de Deus. We only hear him Somente ouvimos a Ele and are converted to him e somos convertidos a Ele by his gracious activity. por sua atividade graciosa, cheia de graça. At our church's first meeting back in 1878, No primeira reunião que tivemos na nossa igreja em 1878, we adopted a statement of faith. nós adotamos uma declaração de fé. Our statement of faith A nossa declaração de fé is a strengthened version of the 1833 New Hampshire Confession of Faith. é uma visão fortalecida da Confissão de Fé de New Hampshire de 1833. This confession, Essa confissão, in the form in which our church adopted it, na forma que foi adotada por nossa igreja, became the basis for the Baptist faith and message, ela se tornou a base da confissão Mensagem e Fé Batista, which was adopted by the Southern Baptist Convention in que 1925, foi adotada pela Convenção Batista do Sul em 1925. and again in a revised and weakened version E também numa forma um pouco mais diluída e revisada in em 1963. 1963. In our church's statement of faith, E na nossa declaração de fé, na declaração de fé de nossa igreja, Article 8 o reads as artigo 8º follows. diz o seguinte: acreditamos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, pelas quais, acometidos de profunda convicção de nossa culpa, perigo e situação desesperadora, e no caminho da salvação por Cristo, nos voltamos a Deus com sincera contrição, confissão e súplica por misericórdia. Simultaneamente recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiamos nele somente como o único e suficiente Salvador. Now notice what this statement says about our conversion, Verifiquem o que diz essa declaração com relação à nossa conversão, our turning. com relação ao nosso voltar. We turn Nós voltamos, nós nos arrependemos, because it says porque, diz aqui, we are deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness. somos acometidos de profunda convicção de nossa culpa, perigo e situação desesperadora, And of the way of salvation by Christ. e no caminho da salvação por Cristo. And how does that turning, E como é que esse voltar, which is composed of repentance and faith,
que isso é uma composição de arrependimento e fé. How does that happen? Como é que isso acontece? Well, according to our church's confession, it says it is wrought in our souls by the regenerating Spirit of God. De acordo com a nossa confissão de fé, isso daí é operado no nosso espírito, nas nossas almas, pelo Espírito regenerador de Deus. And the statement then cites two scriptures to support this E idea. então essa declaração ela está baseada em duas passagens. Acts 11:18. Atos 11:18. When they heard this, Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. and the verse that we've considered from Ephesians 2, E também aquele versículo que nós lemos lá em Efésios 2, verse 8. versículo 8. It is by grace you have been saved, Pela graça sois salvos, through faith, por meio da fé. and this not from E yourselves. isso não vem de vós. How could Paul make it any clearer? Como é que Paulo podia fazer essa verdade mais clara? It is the gift of God. É o dom de Deus. Now, if our conversion, Se a nossa conversão, our turning, se o nosso voltar, is basically understood to be something that we do ourselves, se nós entendermos basicamente que isso daí é alguma coisa que nós fazemos nós próprios, instead of being something that God does, e se entendemos que isso não é algo que é feito por Deus, then we misunderstand it. então nós temos um mal-entendido grande. Conversion certainly includes our actions. A conversão certamente inclui as nossas ações. We must make a sincere commitment. Nós temos que ter um comprometimento sincero. We must make a self-conscious decision. Nós temos que ter uma decisão que é consciente. But conversion is more than that. Mas a conversão é mais do que isso. Scripture is clear in teaching As Escrituras ensinam claramente that we are not all journeying to God. que não somos todos nós uma multidão numa jornada em direção a Deus. Some having found the way and others still looking. Alguns que já acharam o caminho e outros que estão procurando. Instead, it presents us as in desperate need, Mas nos apresenta como estando todos nós numa situação desesperadora, needing to have our hearts replaced, com a necessidade de termos o nosso coração substituído, our minds transformed, as nossas mentes our transformadas, spirits given life. os nossos espíritos recebedores de vida. None of this we can do. Nada disso podemos fazer. We can make a commitment. Nós podemos fazer um comprometimento. We must be saved. Temos que ser salvos. The change that each human needs, A mudança que cada pessoa precisa. regardless of how we may outwardly appear, E isso não obstante qual é a nossa aparência externa. is so radical, É tão radical. so near the root of us, Está tão dentro das nossas raízes that only God can do que it. somente Deus pode We fazer. need God to convert Nós us. precisamos que Deus nos converta. And as pastors, we need to E realize como pastores temos que nos aperceber that there can be false conversions. que podem existir falsas I'm conversões. reminded of Spurgeon's story of how when he was walking in London, E me lembro agora daquela história lá de Spurgeon, quando ele estava caminhando lá nas ruas de Londres, a drunken man came up to him e um bêbado veio se achegando a ele. and said, "Hey, Mr. Spurgeon, I'm one of your E ele converts." virou-se para Spurgeon e disse: Ei, Sir Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. To which Spurgeon responded, E Spurgeon olhou para ele e respondeu: "You must be one of mine. Você deve ser um dos meus You're convertidos. certainly not one of the Lord's." Certamente você não é um dos convertidos de Deus. One of the results of misunderstanding the Bible's teaching of conversion Um dos resultados que temos no mal-entendido quando vemos as doutrinas relacionadas com a conversão may well be that our evangelical churches pode ser que as nossas igrejas evangélicas are full of people estão cheias de pessoas who have made sincere commitments at one point in their que, lives, de uma certa forma, fizeram um comprometimento sincero em algum ponto de suas vidas, but who give no evidence mas que não dão qualquer evidência of having experienced the radical change which the Bible presents as de conversion. terem experimentado a mudança radical que é apresentada na palavra de Deus como sendo a conversão. That does not speak well of the preaching of the pastors E isso daí não é uma boa recomendação da forma de pregação dos or of pastores. the congregations that have suffered and allowed that kind of preaching. Ou também das próprias congregações que têm sofrido com isso, mas mesmo assim permitido receberem esse tipo de pregação. Can I just say for a moment here, I'm not a Presbyterian. Eu vou dizer aqui para um momento que eu não sou um presbiteriano. I'm a congregationalist. Eu sou um congregacional. I think the congregation bears a responsibility for the teaching
teaching. Eu acho que a congregação em si, ela tem a responsabilidade também pelos ensinos. And you see it clearly in our churches which have allowed this false teaching. E nós vemos que as nossas igrejas têm permitido esse tipo de ensinamento errado. Read Acts 17 and 2 Timothy 4. Leia Atos 17 e 2 Timóteo 4. Understanding the Bible's presentation of conversion O entendimento da apresentação bíblica do que é a conversão is one of the marks of a healthy church. é uma das características da igreja saudável. Amen. Amém.